Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica e hoje eu vou falar sobre a falta de confiança para os estudos, tá? Isso que é aí um problema enfrentado por muitos dos nossos alunos, tá? Por muitas pessoas que querem estudar uma língua antiga, por exemplo, latim ou grego, acham que isso é muito difícil, tá? Então eu vou dar aqui algumas dicas para quem acha que padece desse problema ou que padece realmente desse problema, sente uma falta de confiança para esses estudos, acha que serão em vão ou que não vai render, que não vai ser capaz de aprender. Então eu vou dar uma série de dicas aqui sobre isso. Mas antes disso, eu quero que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal da Escola Clássica para receberem mais vídeos como esse, mais dicas de estudo como essas aqui. Então, muitos alunos acreditam não serem capazes, tá? Não ser capazes de estudar grego ou latim por ali terem vocábulos difíceis, complicados, que sempre variam a desinência, né? O final ali da palavra sempre tem suas variações, cada situação pode mudar muito. A palavra sintaxe para esses alunos é um terror, né? Como nós sabemos, tá? Mas têm vontade de estudar ou aprenderiam se tivessem confiança, né? Ou iniciariam seus estudos se tivessem certa confiança em si mesmos. Então eu digo que isso é mais normal do que parece, tá? Isso é muito comum, pessoas que desejariam aprender línguas ou começar o estudo de latim, por exemplo, mas não conseguem iniciar ou têm uma dificuldade de iniciar por esse ponto, por essa falta de confiança. Tá? E nós podemos analisar melhor que falta de confiança é essa, por que ela existe, tá? Então, o primeiro problema para a falta de confiança é justamente o desconhecimento do objeto, desse objeto que será estudado, né? Então muitas pessoas têm medo de matemática, têm medo de física, por exemplo, têm medo dessas matérias difíceis, mas esse medo acontece justamente pelo desconhecimento desses assuntos, né? Então, quem nunca ouviu falar, quem nunca teve alguém próximo, um amigo, um irmão, um pai ou mãe que tenha falado sobre esses assuntos, que tenha tornado os objetos desses assuntos familiares, então quem nunca teve a presença de alguém assim na vida pode achar que as coisas são muito misteriosas, são muito complicadas, mas na verdade todas as coisas têm a sua chave de leitura, têm o seu modo de compreender, né, de uma maneira mais fácil. E nós precisamos, na maioria das vezes, nós precisamos ser levados a esses objetos, nós precisamos olhar para esses objetos e tentar entendê-los de algum modo melhor, que nos ajude a entendê-los, pelo menos para iniciá-los, né, para começar a leitura deles como matéria, digamos assim. E no caso da língua latina não é diferente, tá? Então, quando nós falamos de uma língua, talvez nós precisemos entender o que essa língua representa, qual a história dessa língua, as dificuldades ou quais as dificuldades que essa língua apresenta para nós. Por exemplo, que somos falantes da língua portuguesa, nós temos, por exemplo, aqui um vídeo no canal falando sobre as diferenças entre a língua portuguesa e a língua latina, né? Algumas diferenças comparativas, tá? Isso seria um material importante, então, para quem deseja entender que desafio é esse, quão difícil é isso, né? Um terceiro ponto é o que pode estar faltando aí para que essa confiança, tá? Que elemento pode estar faltando para que essa confiança esteja abalada aí, digamos assim. Primeiro, normalmente quem desconhece o assunto, então, como eu já disse, já desconhece o assunto e também desconhece as suas próprias capacidades para algo similar a esse assunto, né? Então, alguém que deseje aprender latim, por exemplo, e nunca tenha se deparado com nenhum tipo de linguagem, ou nunca tenha tentado aprender nenhum tipo de linguagem, ou
não tenha tido nenhum tipo de familiaridade com outra língua que não a sua própria, né, a sua língua natal, terá sim dificuldade de imaginar como é o aprendizado de uma língua nova. Então nós podemos tomar o exemplo de alguém que nunca sequer tentou ler algo em espanhol, né? Então um falante da língua portuguesa que nunca tenha tentado ler nada em espanhol não vai ter percebido, ou não terá percebido que as duas línguas são muito parecidas e de que certas palavras são as mesmas, são exatamente as mesmas palavras, e que nós somos capazes até de ler sentenças, pelo menos até certo grau de dificuldade, sem problema algum, mesmo sem nunca ter aprendido ou feito uma aula de espanhol, tá? Em latim, às vezes isso acontece em sentenças muito simples. Então, quem sabe experimentar aí o aprendizado ou fazer algum tipo de experiência, assistir algum vídeo, ouvir alguma vez de um modo um pouco diferente a língua espanhola ou uma outra língua estrangeira, uma língua neolatina, como por exemplo o francês, prestar atenção aí em algum vídeo, né, algum falante da língua francesa, tá? E depois perceber a sua própria capacidade de aprender línguas que está em todos nós e que não há dificuldade alguma para que alguém inicie esse tipo de estudo do zero, né? Então, as primeiras lições, todos nós somos capazes de fazê-las com facilidade, por exemplo, no estudo de latim com o método natural. Então, se nós percebermos que somos capazes ali de aprender essas primeiras partes, talvez no passo a passo nós consigamos aos poucos seguir com esse estudo nesse método, tá? E por último nós podemos melhorar também a nossa capacidade de raciocínio, e o melhor modo de começar isso, mas eu nunca me dei bem com matemática, nunca me dei muito bem com assuntos mais exatos ou de raciocínio lógico. Sim, mas talvez isso seja uma falta de leitura, né? Então, pegar leitura simples ou leituras mais simples na própria língua portuguesa, não há problema nenhum, mesmo que nós já sejamos velhos ou já tenhamos concluído aí o ensino médio, tá? Não tem problema nenhum pegar leituras mais simples, aprender palavras novas em português, por que não? Tá? Isso aqui é uma tarefa muito importante para quem está sem confiança para estudar assuntos mais complicados. Então, a melhor coisa que se pode fazer é aí baixar um nível, talvez, ou um ou dois níveis, tá? Baixar um pouco o nível da própria leitura e seguir daí por diante, né? Fazer muitas leituras básicas, aprender muitas palavras novas e melhorar esse desempenho, tá? Isso aqui é uma dica que pode ajudar muitos de vocês a terem mais confiança para iniciar um estudo de uma língua nova, iniciar o estudo da língua latina e da literatura latina também. Espero que tenha sido de algum valor essas dicas, e então curtam esse vídeo aqui, inscrevam-se no nosso canal da Escola Clássica. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.